Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. E vocês sabem que tem livros que são curtos do tamanho, mas gigantes do conteúdo. E é esse o tema do vídeo de hoje. Hoje eu tô aqui, pessoal, para a gente conversar um pouco sobre livros que são pequenos, tem poucas páginas, só que o conteúdo deles vale mais do que muitos livros longos por aí. Então vamos lá que eu separei 5 livros incríveis para você ler em até 1, 2 ou talvez uma semana. O livro da lista vai ser A Metamorfose, do Franz Kafka. Gente, esse livro aqui foi um acontecimento na minha vida. Ele mudou, é engraçado, né? Eu falar que um livro mudou minha trajetória de vida, só que, gente, isso aqui é fora de base. É difícil explicar o sentimento, não tem como, na verdade, explicar o sentimento de ler esse livro aqui pela primeira vez. Às vezes eu queria voltar no tempo, apagar minha memória, só para eu ler e sentir a mesma coisa que eu senti ao ler Metamorfose, do Franz Kafka, pela primeira vez. Gente, esse livro aqui é existencialismo puro. Eu gosto demais desse tema filosófico, mas isso aqui, ele é totalmente amplificado, totalmente ampliado, essas questões. Muito, muito interessante. A gente tem a história do Gregor Samsa. Ele que é um jovem que ele vende tecidos aí durante... o trabalho dele, né, fazer vendas em locais. Caixeiro viajante era o nome dessa profissão. E esse jovem, ele sempre trabalhou muito, ele trabalhava para manter a família dele, o pai, a mãe e a irmã. E um dia ele acorda de sonhos em um inseto monstruoso. E aí que a gente começa a acompanhar a vida do Gregor Samsa e a gente perceber que a pior coisa que aconteceu com ele não foi só essa transformação em si, mas o que vem depois, a reação daqueles que ele consideravam tudo na vida dele. Então, a gente tem diversos temas aqui, como rejeição, desumanização, alienação e, no final, uma reflexão profunda da nossa condição humana. Até hoje, a gente não tem uma ideia específica e objetiva, né? Uma certeza do que o Franz Kafka queria representar totalmente com sua metamorfose. Então a gente tem várias teorias, várias formas de ler o livro, né? Cada pessoa pode entender essa metamorfose de uma maneira diferente. Isso que eu acho muito, muito interessante. Gente, ele é curtinho, tem 115 páginas mais ou menos. Você consegue ler até em um dia, se você é um leitor ávido. Você pode ler em uma semana, em 3, 4 dias, ou pode ler em um mês, tanto faz. Só que vale muito a pena. É curtinho, mas pega onde dói, sabe? Muito, muito bom. E depois, o segundo da lista é um livro, gente, que eu vejo poucas pessoas, eu ia falar muitas pessoas, não, poucas pessoas comentando sobre, e eu acho isso uma pena, porque ele tá na minha lista dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu tô falando sobre A Steppe, do autor russo Anton Chekhov. Gente, o Chekhov, ele foi um autor que ele ficou mais conhecido por suas peças, né? Como Tilvânia, A Gaivota, entre outras. Porém, esse aqui foi o primeiro romance dele, é muito curtinho, tem aqui, ó, essa edição da Penguin tem por volta de 140 páginas. E, gente, esse livro aqui é sensacional. Eu acho que é um dos livros que eu mais anotei frases, eu acho que mais vontade de grifar o livro inteiro, sabe? Eu amo grifar livro. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso mais pra frente, sobre como eu grifo meus livros e etc. Nossa, eu acho que eu ia grifar o livro inteiro se eu pudesse. Colocar grifa-texto em tudo, marca a página em tudo. É sensacional. Mas é a história do quê? A gente acompanha um menino, uma criança, e ele mora com a mãe, sozinho, no meio da estepe. O que é essa estepe, gente? A Rússia, ela tem uma parte grande, né, um gigante pedaço, que a Rússia é um país, né, muito grande, em que se torna um lugar árido, bem plano, assim, com pouca vegetação, com muita estrada. Então a Rússia tem uma grande parte desse lugar vasto, sabe, desse campo vasto. E eles chamam de a estepe. E esse menino, a mãe dele, ele mora sozinho com a mãe, decide colocar ele para estudar em um colégio numa cidade maior, porque eles moravam aí no meio da estepe, ele tinha muitas poucas condições de ser educado.
e ela decide mandar ele com o tio e um padre para uma escola em uma cidade bem longe de onde ela morava. E aí a gente vai acompanhar a jornada desse menino, tanto que o título do livro é A Steppe, a História de uma Viagem. E a gente acompanha esse menino durante a viagem até a casa onde ele vai morar a partir daí. Só que, gente, a gente muda muito junto com o personagem principal. O personagem ele começa de um jeito a partir do momento que ele entra na carroça do tio até o destino final dele, ele muda completamente e essa mudança acontece com o leitor também. É um livro lindo, delicado, ele é assim, sabe? É uma coisa tipo que a gente nem consegue tocar, é sublime. Essa é a palavra, ele é sublime. Muito, muito lindo. Indico, sempre que eu posso indicar esse livro, eu tô indicando. É curtinho e vale muito a pena. Depois, Lispector com A Hora da Estrela. Pessoal, eu li esse livro aqui, eu criei em 2023, se eu não me engano. Todos os livros que estão aqui, que eu tô indicando hoje, tem resenhas completas aqui no canal. Então, se você gostou de algum específico, quer saber mais, é só procurar aqui que você vai encontrar. E a Clarice, foi o primeiro livro que eu li da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Eu também indico, se você nunca leu Clarice, você começar por A Hora da Estrela, eu acho que é um bom ponto de partida. Mas aqui a gente vai acompanhar a personagem Macabeia, que ela morava em algum lugar no nordeste do país, e ela vem pra cidade grande. Ela morava com a tia, enfim, ela acaba vindo pra aqui pra viver a vida dela, né, tentar formar uma vida. E a gente vai acompanhar a rotina dessa pessoa, né, dessa personagem, que é a Macabeia. E, gente, isso aqui é só um ser humano com inspiração divina para escrever isso, entendeu? Não é qualquer um que poderia escrever um livro como esse, com apenas aqui... nossa, aqui não tem nem 100 páginas, gente. Isso aqui não tem nem 100 páginas, fala sobre tanta coisa. Fala sobre praticamente tudo, sabe? A forma como a Clarice escreve é de outro mundo. Gente, por favor, eu nem consigo falar nada, eu não consigo nem expressar. Apenas leiam. Pegue um dia, se você nunca leu nada da Clarice, comecem por aqui e leiam, por favor. É essencial para você se formar como ser humano, entende? Clarice Lispector. Eu preciso ler mais sobre Clarice. Essa é uma meta ainda para esse ano. E depois, os dois últimos, eu vou adiantar que são dois autores russos, que eu gosto muito. Então vamos lá com A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Pessoal, esse também foi o primeiro livro do Tolstói e o único que eu li. Mas aqui, gente, isso aqui, ele me formou como leitora. Foi também um dos primeiros livros de autores russos que eu li. E, pessoal, aqui a gente vai ter a história da morte do nosso Lev Tolstói, que é a morte do Ivan Ilitch, que é o personagem do livro. E o que vai acontecer? Ele vai contar sobre a morte dele. Parecido com o Brás Cubas, sim, tem muitas pessoas, né, fazem analogias. Só que é uma pegada diferente, porque ele tá morrendo e ele vai começar a refletir um pouco sobre a vida dele, a nos contar onde ele acabou chegando na profissão e na família. Ele era um juiz, então ele trabalhou a vida inteira como juiz da política, o juiz e ele trabalhou como juiz. Então a gente vai entender a vida do nosso personagem e no final a gente vai ter aquela reflexão, que é uma das reflexões que eu mais amo, que é o que eu fiz com a minha vida. A minha vida realmente valeu a pena? Todos esses dias que eu vivi, eles foram bons? O que eles me deram? O que eu aprendi? E se valeu a pena eu passar por esse mundo, de certa forma. E o nosso personagem, ele vai fazer esse questionamento e, infelizmente, a resposta dele não é tão boa. A gente tem como se fosse uma total visão de que a vida dele foi totalmente banal, totalmente sem sentido algum, sem significado algum. Tanto que quando ele morre, ninguém se importa com ele, entendeu? A mulher dele, no velório, já começa a perguntar sobre a aposentadoria dela, enfim, né, como ele morreu. Então a gente percebe que ele foi um homem que não teve nem um pouco de conexão com ninguém, nem com os filhos, nem com amigos, nem com a esposa, nem com conhecidos, com colegas, com ninguém. O que ele levou da vida dele? O que a gente leva da nossa vida? Então esse livro aqui fala muito
sobre essa reflexão. E, gente, tá aí um livro que eu quero fazer uma releitura. Olha, eu vou fazer um vídeo aqui no canal ainda, só falando sobre o que vem na minha cabeça ao longo das minhas leituras. Todos os livros que eu li, eu quero ler de novo. E eu tenho um monte de livro para ler ainda na frente. Nossa, minha cabeça não para, mas enfim, vamos continuar. Último, mas não menos importante, não posso deixar de deixar ele fora dessa lista, né? Não posso deixar ele de fora. Então, pessoal, eu recomendo muito. É um livro bem curtinho e é Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Gente, um livro que conta a história de um personagem que ele se autotitula aí como o sonhador. Ele não tem nome, ele é o sonhador. E esse rapaz, ele passa a sua vida inteira, o dia a dia, andando pelas ruas de São Petersburgo, fazendo reflexões, sonhando, pensando e pensando mais um pouco e sonhando, até que ele encontra uma menina em um banco, a Nastinka, pronunciei errado com certeza, mas de qualquer forma, e ele se apaixona por essa menina. Só que essa mulher, ela já tem um outro pretendente, e a partir daí ela vai contar a história da vida dela para esse personagem, para esse sonhador, em um banco da praça, né, basicamente. E a gente vai acompanhar a história desse casal, ele se apaixonando por ela, ele querendo ter uma relação com ela. Mas não pense você que é um livro bobo de romance aí, sessão da tarde. Gente, não tem nada a ver. Isso aqui é literatura na sua forma mais pura. Isso aqui é literatura completa, tá? Isso aqui é vida, gente. Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Outro livro que, se você nunca leu Dostoiévski, é muito bom você começar por aqui. Essa minha edição é da Penguin, com essa capa lindíssima. Noites Brancas, porque em verão, na parte da Rússia, não é completamente escuro, fica sempre meio claro. E os personagens se conhecem durante esse momento, né, do inverno. E eu acho, assim, gente, esse livro sensacional do começo ao fim. Ele tem algumas frases muito marcantes. As reflexões que o personagem principal faz, né, com o sonhador, é algo que a gente consegue sentir, né? O Dostoiévski, ele tem essa grande capacidade de a gente sentir tudo junto com o personagem. Tudo que o personagem sente, a gente tá sentindo junto. Então tem a primeira frase de abertura do livro, é uma das minhas frases que eu mais gosto. Eu vou até ler pra vocês. Então o livro começa assim: era uma noite maravilhosa, caro leitor. Uma noite como só pode existir, talvez, quando somos jovens. E aí, gente, aí a ladeira abaixo, ó. E o final, não me culpem, tá? Não fiquem bravos comigo se você nunca leu e vai ler pela primeira vez e vai descobrir o que acontece no final. Depois não venham aqui me xingar nos comentários. Pessoal, tentei fazer esse vídeo de forma mais descontraída, só para indicar mesmo alguns dos meus livros preferidos, que são curtinhos, que tem muito a dizer e que a gente pode carregar eles para a vida. Também teria inúmeros outros que eu deixei de fora, mas que infelizmente o vídeo ficaria muito grande, eu teria que escolher, é muito difícil escolher as coisas, né, entre um e outro, mas eu acho que esse aqui representa bastante do que eu gosto, do que eu creio que vocês gostam também, e claro, sempre com muito boa literatura. Espero que vocês tenham gostado e me contem aqui quais livros que são curtinhos e que vocês acham que eu deixei de fora, quais são os seus livros curtinhos, mas que são os seus favoritos. Deixem tudo aqui nos comentários que eu volto em breve.